Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Academia de Letras com a Luna Laboré. Ela nasceu aqui em Paracatu no mês de agosto de 1960, estudou bem ali no grupo escolar Afonso Arinos e na Escola Estadual Antônio Carlos. É poetisa, cronista, contista, romancista. Já tem vários livros publicados, entre eles Você Já Perdeu Tempo Demais, Enquanto a Amazônia Chora, um romance, Pandemia, Realidade, Emoções e Resiliência, lançado em março agora de 2023, lançado aqui nessa casa também, né, Luna? Psicóloga clínica, terapeuta sexual, pedagoga, orientadora educacional, pós-graduada em fisioterapia. E Luna hoje nos traz o papel da escrita nessa narrativa histórica, não é isso, Luna? E com um trabalho de pesquisa importante que ela passa a compartilhar conosco agora. Meu nome é Murilo Caldas, eu sou jornalista, membro da Academia de Letras, membro fundador da Academia de Letras, onde ocupo a cadeira cujo patrono é Darcy Ribeiro, e tenho uma honra muito grande de ter sido escalado para mediar essa mesa junto com a Luna. Boa tarde, Luna. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. Eu quero dizer também que é um prazer muito grande estar aqui, né? Quero agradecer a presença de cada um, agradecer também a Dani, né, pelo apoio, pelo carinho, pelo acolhimento. Enfim, agradecer, né, ao que está acontecendo aqui. Eu acho que é o universo mesmo, pelo que está acontecendo aqui em Paracatu, porque isso tudo é muito bom, né? É muito desenvolvimento, é muito crescimento nesta área cultural, né? Falar de ancestralidade, de povo, das nossas origens sempre é muito bom. E eu quero começar agora, boa tarde, lendo uma crônica. Eu escrevi essa crônica, gente, ontem de manhã, acho que foi ontem de manhã. Foi, Tiago? Tiago é meu neto, tá, gente? É meu braço direito aí. Eu tinha ido assistir a palestra, até encontrei com a Dani lá, a palestra que estava a Miriam Leitão e a Carmen Lúcia. E estava muito lotado, né? Estava muito cheio. Eu me sentei ali nas calçadas da Igreja do Rosário e comecei a refletir. E essa reflexão gerou essa crônica. Eu fiquei pensando nisso, vocês vão ver aqui. E aí gerou essa crônica que eu quero compartilhar aqui com vocês. Tá bom? Bom, as palestrantes da noite eram Carmen Lúcia e Miriam Leitão. Elas abordavam a complexa teia da ancestralidade. O auditório estava muito cheio, e como não encontramos lugares, assistimos de pé. Num dado momento, saí e me sentei nos degraus de pedra da Igreja Nossa Senhora do Rosário, disposta a assistir a palestra ao vivo pelo YouTube. Mas eu mergulhei em profundas reflexões. A paisagem pitoresca da cidade histórica ganha vida em minha mente. A Igreja do Rosário se ergue como testemunha silenciosa dos tempos passados. Sua presença majestosa e o ecoar de seu sino é ainda mais marcante na Praça Centenária, palco de acontecimentos que remontam a uma era de escravidão. Contemplando o mesmo espaço que outrora foi cenário de opressão e desigualdade, sou lembrada da notável evolução, embora ainda insuficiente. A praça agora respira uma nova energia, transformada em um ambiente onde a cultura floresce. Esse mesmo solo, outrora pisoteado pelos grilhões da escravidão, agora dá lugar a um festival literário de renome, o FLI Paracatu. As vozes de Carmen Lúcia e Miriam Leitão se entrelaçam em uma discussão que transcende o tempo. Elas lançam luz sobre a ancestralidade, mergulhando nas raízes complexas da nossa história.
As perspectivas dela abrem um diálogo provocante sobre o passado, o presente e o futuro, e como a ancestralidade influencia em nossa compreensão de identidade e sociedade. O Festival Literário Internacional de Paracatu surge como um farol cultural em meio às sombras do passado. O tema central de arte, literatura e ancestralidade é como um fio de Ariadne, guiando-nos através do labirinto das narrativas complexas. Autores, artistas e pensadores convergem para explorar as interseções desses elementos, celebrando a criatividade enquanto enfrentam a história. Enquanto eu absorvo essas reflexões, percebo a importância de abordar a ancestralidade como sensibilidade e abertura. O cenário evocativo da igreja agora abriga charmosos barzinhos e animados pontos de encontro. Nesse ambiente pitoresco, é possível testemunhar uma harmoniosa mistura de gerações, onde tanto os jovens quanto os mais velhos transitam com uma naturalidade encantadora. É um lembrete de que a nossa história, embora multifacetada, moldou o que somos hoje. O Festival Flip nos convida a explorar essa jornada contínua, questionando, aprendendo, ressignificando e crescendo. A transformação da Praça Centenária e a metamorfose do Flip encapsulam a capacidade da humanidade de evoluir e se reinventar. À medida que nos propomos a nos reunirmos para discutir arte, literatura, ancestralidade, honramos o passado, enquanto construímos um futuro mais inclusivo e esclarecido. Nessa jornada de reflexão, a igreja, que já foi símbolo de desigualdade, se torna um farol de esperança. A lua crescente, que ora fulgura no céu, também é testemunha e traz a simbologia de que tempos melhores virão e, quem sabe, a desigualdade se extinguirá. O Flip, por sua vez, se apresenta como um exemplo vivo de como a arte, a literatura, podem tecer um diálogo harmonioso entre o passado, o presente e o que está por vir. Eu achei muito interessante isso aqui, porque foi assim, algo que eu senti naquele momento. E foi algo que eu quis transmitir, né, através dessa crônica. E agora, entrando na questão da narrativa histórica, gente, eu vou estar lendo durante alguns períodos e também vou contar alguns exemplos aqui. E o Murilo fica à vontade para falar alguma coisa, não sei o que você vai fazer com a plateia, mas eu gosto de coisas assim, informais, tranquilas, e fiquem à vontade se quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? A narrativa histórica não traz somente a história dos acontecimentos e processos de épocas passadas. Ela carrega um resgate. É a expressão da ancestralidade de povos e a sua representação subjetiva. Ela descreve suas crenças, cultura, vivências, enfim, os seus comportamentos perante a vida, de acordo com os fatos e circunstâncias dos tempos vividos. As interpretações dessas narrativas funcionam como afirmações metafóricas e simbolizadoras, pois sugerem uma relação de semelhança com os acontecimentos atuais. Isso permite ao indivíduo situar-se, refletir sobre um passado à luz do presente, abrindo um espaço próprio. Foi justamente o que eu apresentei na crônica, né? Eu refleti sobre um passado à luz do presente e abrir um espaço próprio. Esse processo, às vezes, é discreto e achamos que possui um ritmo lento. Noutras vezes, acontece intempestivamente e chega a sacudir as esferas da sociedade. Mas ele segue o seu próprio curso. E a evolução é clara, embora ainda insuficiente. Quando nós percebemos comportamentos e ações antes consideradas impossíveis ou inadmissíveis, acontecendo e provocando mudanças imprescindíveis na sociedade. Dessa forma, o que presenciamos hoje
foi conquistado com muita garra, muita luta, lágrimas, suor e sangue derramado. E como se tem conhecimento dessa luta? Através da literatura, documentada pela escrita, através da narrativa histórica. Eu acho muito interessante isso, porque hoje a gente está vendo aí, né, a luta, as diferenças, né, as desigualdades diminuíram um pouquinho só, né, em relação ao tudo que ainda precisa ser mudado. Mas eu tive um caso, um consultório uma vez, que eu quero compartilhar com vocês, que foi bastante interessante, né? Eu trabalho como psicóloga clínica e atendo várias pessoas. Eu estava atendendo uma pessoa, ele é homossexual, e a gente estava conversando, viu, sobre essas questões das pessoas que querem mostrar essa diferença na rua, né? Se vestindo de mulher, travestindo, e abrindo mesmo a boca, né? E aí ele falou, né, a gente estava conversando, e ele é uma pessoa estritamente discreta, né? Tem um cargo muito importante em Brasília, e aquela pessoa ali, daquele jeito, que quando ele sai, ninguém fala, por exemplo, que ele é gay. E a gente estava conversando sobre isso, né? E a gente estava falando justamente disso. Para que chegasse hoje ao ponto dessa diferença ser, pelo menos, discutida, precisou de alguém que saiu na rua, sabe, que se travestiu, que apanhou, entendeu? Que foi humilhado. Então, essas pessoas, elas têm um papel importante. A gente, às vezes, recrimina, a gente fala, a gente tem preconceito, a gente discrimina, mas esse papel delas é importante. Qualquer que seja, as pessoas que estão aí gritando e tal, gente, às vezes a gente vê hoje, é cômodo, né? Até os que chegam agora, não, poxa, é cômodo, eu encontrei as coisas já meio caminho andado. Mas teve gente que chorou. Teve gente que ralou, que apanhou, que morreu. Então, é importante que a gente veja isso. Então, isso não é, sabe, não é tão simples como parece a gente achar lindo. Não é só achar lindo. É saber que isso é resultado de luta, de esforço, de garra. E isso tem que ser falado. Então, não precisa, tudo bem, não, eu não gosto desse escândalo. Beleza, tudo bem. Mas só que tem uma história disso aí. Isso foi importante. Para quê? Para que as coisas se equilibrem. É porque a gente não chegou ainda, né, nessa homeostase que a gente quer, nesse equilíbrio. Mas elas vão caminhando, né, pouco a pouco as coisas. Então, tudo faz parte do processo, né? É um processo. Então, continuando aqui, no mundo contemporâneo, no qual o sistema ainda impõe as suas leis e a desigualdade ainda impera, o homem se sente encurralado e, muitas vezes, refém de uma sociedade. Essa situação dá margem a conflitos psicológicos e desajustes emocionais que degradam e devastam a saúde mental de muitas pessoas. E aqui, quando eu falo disso, gente, eu quero falar um pouquinho de papéis. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas, às vezes, representam papéis. Um dia desse, uma menina falou comigo no consultório, ela falou, Luna, eu não sou essa pessoa que se apresenta diante dos outros. Eu sou uma outra pessoa. Então, as pessoas, e aqui eu quero falar rapidamente de um livro, dos livros da minha autoria, que é esse aqui, Você Já Perdeu Tempo Demais, onde eu trago reflexões para a nossa vida diária. E tem uma parte aqui no livro que eu quero falar justamente desse adoecimento que acontece na nossa sociedade atual, porque você vê uma pessoa, você não sabe o que é que tem por trás daquela pessoa. As pessoas, elas usam máscaras. E essas máscaras, elas adoecem. Elas matam por dentro. Então, as pessoas, elas vão morrendo aos poucos porque elas não têm coragem de ser elas mesmas, né? E aqui tem, eu vou ler só um pedacinho. Quando eu
falo, que eu quero falar um pouquinho desse adoecimento, né, e depois eu entro na questão da escrita de novo. Eu falo aqui que a vida em sociedade sempre exigiu do ser humano a formação de hábitos aceitáveis, como forma de se apresentar e ganhar o aval dos outros. E desde cedo o homem aprendeu a camuflar alguma coisa que não quer expor publicamente. As pessoas buscam uma proteção inconsciente em relação ao seu próprio semelhante. Talvez esse fenômeno faça parte do processo primitivo de competição a favor da evolução da espécie e sobrevivência da humanidade. Em apresentações dos grandes teatros, desde os primórdios, os atores interpretavam mascarados ou com as faces pintadas, e a burguesia, pouco a pouco, foi se apropriando desse fenômeno, e isso foi ganhando adeptos nos bailes que aconteciam nas casas de campo, nos palácios e na corte. Com o tempo, isso se estendeu à plebe, às ruas, nos divertimentos da tuba e, pouco a pouco, se incorporou à cultura, digamos, humana. Como resultado indireto desse comportamento social, hoje as pessoas vivem mascaradas. Desde a mais tenra idade, desenvolvemos as nossas máscaras. Aprendemos com os nossos próprios pais, com os titios, as titias, e durante o aprendizado da vida, desenvolvemos mais recursos, a fim de saber exatamente qual o momento certo para usá-las. Menino, diga alô para a titia, mostre o dentinho para o vovô, e essa cara feia, cumprimente a vizinha. Se parar de chorar, vai ganhar balinha. E aí eu discorro aqui de tudo que acontece, né, que vai acontecendo. Tem uma parte aqui que eu quero ler esse parágrafo, olha aqui. Referindo-se aos adultos e tarimbados, a velha máscara é companheira constante. Ela só é retirada na hora de dormir. As pessoas chegam até mesmo a ensaiar um sorriso, uma cara triste ou até mesmo brava, de vez em quando, e depois abrem a porta e exibem um sorriso encantador, forçado, por trás da raiva ou da tristeza. Oi, querido, oi, querida, como vai? Eu vou bem, obrigado. Quem nunca agiu assim? Quem nunca forjou, quem nunca fingiu um orgasmo? Quem de nós nunca abraçou ou beijou uma pessoa a qual não vamos com a cara dizendo prazer em te ver de novo, querida, quando na verdade não sentimos prazer nenhum? Então, eu dei essa introdução aqui, citando esse livro, para falar daqui, né, a pouco, no discorrer, sobre essa questão do adoecimento e como a leitura pode nos ajudar no processo terapêutico. Alguma coisa aí? Antes de você entrar exatamente nessa etapa da transformação proporcionada pela leitura, pela literatura, consequentemente pela escrita, eu queria fazer uma provocação. Hoje, na atualidade, você acredita que a escrita ela mais une ou ela mais separa? Ela fortalece essas máscaras? Até que ponto a escrita, a literatura, tudo que a gente produz, eu escrevo textos aqui e ali, não tenho uma publicação consolidada, mas eu escrevo aqui e ali, e eu tenho sempre essa preocupação. O que eu estou escrevendo, isso vai mais unir ou vai mais afastar? E aí eu quero aproveitar essa provocação para também prestar solidariedade ao nosso bispo, Dom Jorge, e ao padre Hilton, que têm sido vítimas de ataques da pior espécie, por terem permitido a utilização da igreja, que você disse, né, de forma tão brilhante, que foi cenário de opressão, de tanta coisa ruim, e por eles terem permitido o uso dessa igreja como palco desse nosso festival, e eles têm recebido vários ataques. Eu gostaria muito
de prestar essa solidariedade ao bispo e ao padre, e dizer aos que estão atacando os dois que todo o conhecimento, todos os ensinamentos professados pela religião católica e pelas 3 grandes religiões mundiais estão escritas em um livro. E esse livro, hoje, é o livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia. Então, cada uma das religiões tem seu livro sagrado. O que essas pessoas querem? Que a gente volte a queimar livro nas praças? Eu espero realmente que a escrita seja mais agregadora a cada dia. E essa é uma reflexão, uma provocação que eu coloco para a sua fala, que eu acho tão importante, sobre a transformação proposta pela escrita, especialmente no mundo contemporâneo. Então, eu também andei ali do lado da igreja e eu fiquei pensando, né? Justamente antes de eu fazer a crônica, eu estava pensando, a igreja tem um papel, né, que ele sempre foi de atender o povo, né, de acolher o povo. E eu acho que quando a igreja abre as portas para esse tipo de reunião, digamos assim, para dar um espaço, eu acho que a igreja está cumprindo o papel dela, sabe? Porque é esse o papel, é deixar as pessoas irem lá, falarem também, porque a igreja sempre foi elitizada, ela sempre ficou, né, ali na mão de pessoas. Aquela elitização, ela não dá esse crescimento que o homem tem. O homem fica ali tolhido, ele fica castrado, né? Então, eu acho que essa atitude de lá na igreja foi uma surpresa para todo mundo. Então, assim, eu acho que é até normal, sabe, Murilo? Eu não sei se é por causa da minha profissão e tal, eu aprendi a olhar as coisas tudo assim, uma amplitude assim, mas eu olho um lado do outro, então eu entendo, às vezes, porque as pessoas as pessoas não estão acostumadas com isso. Eles estão acostumados com o quê? Com continuismo, com aquela coisa que está ali. Então, isso é um primeiro momento que choca. Mas, a partir do momento que isso choca, é bom também, porque é isso que vai provocar a mudança, a transformação, porque senão não vai ter isso. Então, acho interessante, sim, é isso que está acontecendo. Eu acho que o padre não precisa ficar, né, triste, chateado por causa disso, porque alguém vai jogar pedra, né? E como diz o outro, a árvore que recebe pedrada é só que está dando fruto. Aquela que não tem nada, você vai passar ao largo, né? Até Jesus, quando passou na figueira, ele falou, olha, maldita seja você, não tem um figo, estou com fome. Então, quer dizer, é isso, ele vai, sim, as pessoas vão, mas depois as pessoas vão se acostumar, as pessoas acostumam, né? É interessante isso. Mas eu acho que vai acontecer isso, e é esse papel transformador, né, que a igreja deve continuar. Eu acho que é assim que as coisas vão acontecer, assim que as coisas estão acontecendo, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tinha outra pergunta da provocação, outra parte? Ele fez outra pergunta, desculpa. Porque eu empolguei na coisa e tal. Bom, então, eu acho que a escrita, eu vou responder bem rapidinho também. Eu acho que a escrita, olha, gente, incrível, mas eu acho que vai depender do solo, vai depender de quem está recebendo o que você está escrevendo, entendeu? Não se preocupa, só escreve, sabe? Porque olha o que acontece, o solo que está recebendo, ou ele vai matar, né? Ou vai tentar crescer e depois vai morrer também, ou vai frutificar. Porque muitas vezes, né, então, porque a escrita, ela tem esse papel, e o leitor, ele vai interpretar. E muitas vezes você escreve as coisas, a pessoa entende outra, você fala as coisas. Então, acho que a gente tem que escrever, falar, né? Eu acho que vai depender muito mesmo do solo. É claro que a gente, como escritor, você tem que ter os seus critérios, e você tem, porque você tem a sua ética. Então, se você colocou os seus valores e aquela é a sua ética, então, não se preocupe, tá? Você só vai dar.
quem vai receber vai filtrar aquilo ali e vai interpretar. E quanto mais as pessoas leem, mais elas vão desenvolver essa capacidade crítica. Então, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom, então, posso continuar? Estamos aqui falando, continuando na narrativa histórica, isso que eu falei das máscaras, do que o ser humano, né, ele é castrado, às vezes ele não pode ser ele. Então, eu continuo aqui. Essa narrativa, essa situação dá margem a conflitos psicológicos e desajustes emocionais que degradam e devastam a saúde mental de muitas pessoas. A literatura pode exercer um papel de ferramenta profilática na vida dos indivíduos e até mesmo influenciar nos comportamentos da sociedade em geral. Ela tem por finalidade recriar a realidade a partir da visão de determinado autor, por meio de palavras carregadas de significado, é o que eu falei agora, com o objetivo de autoconsciência do leitor. Ela exige que a mente do leitor decodifique os sinais da escrita e os seus significados e produza as suas próprias interpretações. Nesse processo, a narrativa histórica de épocas passadas se funde subjetivamente aos acontecimentos do mundo contemporâneo. E é essa fusão que gera a energia necessária para transformação, mudança e adequações. A escrita é uma fonte e um canal. Ela é fonte de expressão, canal condutor. A escrita documenta a história, agrega experiências e produz a subjetividade. E aqui eu quero falar rapidamente do outro livro, que esse livro aqui que eu escrevi, ele foi lançado em março desse ano, Pandemia, Realidade, Emoções e Resiliência. Muita gente, sabe, é engraçado, né? As pessoas, muitas coisas chocam as pessoas, né? E as pessoas, sabe a palavra câncer? Que tem pessoas que não falam essa palavra, que elas cospem assim na roupa antes de falar a palavra câncer. Eu descobri que muitas pessoas estão fazendo isso em relação à pandemia. As pessoas têm medo, gente, de tocar nesse livro aqui. Incrível! Eu descobri isso, as pessoas têm medo. Mas aqui o livro, ele fala da pandemia, mas o principal que a gente quer mostrar aqui é a capacidade de resiliência do ser humano. Diante de quê? Diante do adoecimento físico mesmo, né? E aí eu conto um caso aqui fictício de 1901, onde eu crio uma família que confronta, que vive a peste negra. E aí eu conto a história dessa família, não sei se é umas 7 ou 8 páginas, eu criei os personagens e fiz aquela família. Aquela família sofreu tudo, morte, morreu gente, e peste, não sei o quê. Aquela família foi quase toda dizimada pela peste negra, isso em 1901. Era uma família residente lá em Santos e tal. Quem lê o livro depois vai ver. E aí eu comparo isso que aconteceu, por isso que eu falo dessa narrativa também. Isso que aconteceu com uma família, né, que estava lá em 1901 e que aconteceu agora, todo mundo tendo que ficar em casa e tal, né? Como é que era isso? Mas eu prefiro ler aqui para vocês verem. Eu coloquei aqui. Os protagonistas do caso citado, contando com parcas condições de vida, sofreram danos físicos e psicológicos. Perderam entes queridos, sentiram muito medo, sofreram crises de ansiedade, ataques de pânico, depressão e isolamento. Elas não tinham praticamente nada que pudessem fazer ou mesmo criar algum conforto para conseguirem mais dignidade a fim de atravessarem o período de dificuldades e dores. Decididamente, não deve ter sido fácil. Mas existe algo em comum, tanto naquele tempo quanto nos dias atuais. A resiliência, ou seja, a capacidade de superação do ser humano frente aos problemas da vida. É essa capacidade, inerente a todos, em toda a esfera terrestre,
que promove o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Mesmo nas situações mais difíceis e calamitosas, o homem pode e deve desenvolver essa capacidade, pois, sem dúvida, a resiliência é a mola propulsora para a continuidade e evolução da vida na Terra. Sem ela, o homem já teria sucumbido. Desta forma, as gerações de nossos antepassados, com poucas condições de sobrevivência, sem recursos científicos, muitos recursos científicos, tecnológicos, educacionais, de saúde, de alimentação, saneamento básico, elas conseguiram atravessar esses desertos. E se elas conseguiram, nós também iremos conseguir se seguirmos em frente com resiliência. Então, eu acho que é isso, né? É esse o papel da escrita, sabe? É esse papel de continuar mostrando a essas pessoas. Eu não estou falando aqui de autoajuda. Eu estou falando de realmente você ler, você apropriar daquilo que está escrito depois da sua própria interpretação e da sua própria crítica. Para que as pessoas se apropriem do que está escrito, eu defendo que a escrita seja a mais acessível possível. Nessa medida, nós, escritores ou jornalistas, nós, profissionais da palavra, né? Profissionais da palavra, precisamos ter uma preocupação com esse acesso, para que o que nós escrevemos atinja o maior número de pessoas. Eu às vezes sinto que há um distanciamento entre o que escreve e o que lê. E isso, às vezes, distancia a literatura da maior parte da população. O que você acha disso? Olha, vou falar a verdade. Eu acho isso terrível. Eu acho que é o maior desafio. As pessoas, gente, infelizmente, as pessoas, elas não têm cultura de ler, sabe? Elas não leem. É triste isso. E isso, para nós, né, como disse você, os profissionais que trabalham com isso é um desafio tão grande, tão grande. E a gente tem que descobrir, sabe? Eu acho que a gente tem que descobrir uma forma. Eu não acho que é somente porque as pessoas não têm acesso. Eu acho que as pessoas até estão tendo, não têm o acesso que deveria ter, né? Mas elas têm algum acesso e elas não leem. As pessoas simplesmente, elas não gostam de ler. Me permite aqui o Igor ali, o meu sobrinho, ele falou para mim, qual é a parcela de pessoas que leem, que você falou ontem para mim? 1 ponto alguma coisa de quê? 1 livro por ano. 1,7 livros por ano. Menos de 2 livros. É isso. O Igor é um leitor estudioso, né? E ele falou isso para mim ontem, né? Então, assim, olha para vocês verem. As pessoas não gostam de ler. Então, acho que o desafio nosso é mostrar, e é justamente isso que eu vou passar daqui a pouquinho para essa outra etapa aqui, a gente tem que mostrar para as pessoas o prazer de ler. Porque as pessoas que gostam de ler... Gente, se vocês olharem, eu viajo com 3, 4 livros na bolsa. Eu já cheguei a ler 9 livros de uma vez. Sabe como é que eu fiz? Eu falei, gente, como é que eu vou ler esses livros, tudo que eu tenho que ler? É um desespero para mim ler, né? E aí eu falei, como é que eu vou ler? Sabe o que eu fiz? Eu fiz igual horários de aula. Segunda, terça, quarta, quinta, até não. Aí segunda eu leio esse e esse. Aí terça é outro. Aí quarta eu volto para o outro. Como se fosse português, matemática, não. Eu botei 9 livros e fiz um horário para ler. Então, quer dizer, quem gosta de ler, lê. Eu leio desde pequeno, desde criança que eu leio. Mas os nossos jovens, a nossa cultura não é de ler, né? Infelizmente, não lê. Então, eu tenho um colégio lá em Brasília, que eles vão adotar um livro meu, que é esse outro livro aqui de literatura, ou de romance, ele vai ser adotado pelo ensino médio na escola, né? Ele é um romance, Enquanto a Amazônia Chora. E aí eu estava conversando com a coordenadora, e ela me falou uma ideia que eu achei tremendo. Sabe o que ela falou? Ela falou, Luna, às vezes a gente dá ponto de gratificação para a aluna aqui, e nós estamos fazendo o seguinte... a gente dá ponto
para os pais do aluno que lerem algum livro, o aluno ganha um ponto. E os pais têm que ir lá, numa reunião com os pais, o pai tem que fazer um clube de leitura, onde os pais vão trocar as ideias ali a respeito do livro que eles leram. Eu achei interessantíssimo, porque esse livro da pandemia vai ficar para o ensino fundamental, esse livro, o romance, vai ficar para o ensino médio, e esse outro, Você Já Perdeu Tempo Demais, que é Reflexões do Cotidiano da Vida, vai ficar para os pais. Eu achei muito interessante isso aí, sabe? Nesse sentido, a Dani está ali, nossa presidente aqui da Academia de Letras. A Academia de Letras do Noroeste de Minas tem dado um exemplo, né, de abertura para a juventude, de levar livros para a juventude, de trazer a juventude para dentro da academia, né? Isso mostra que a academia não precisa ser algo inatingível, né, ou algo só acessado por intelectuais ou por escritores, grandes escritores, né? Eu acho que é essa popularização da literatura, por atitudes como essas que a Dani sempre implementa por aqui, que vão promover esse gosto pela leitura, né? Isso é fundamental para que as pessoas leiam mais e a cada dia mais possam sentir esses pontos que a leitura proporciona a cada um e que você vai falar em seguida, não é isso? É exatamente isso, gente, porque assim, o ser humano, ele sempre quer ganhar alguma coisa, né? Então, ele quer ganhar, ele quer ter algum ganho. Então, nós temos que provar, nós temos que vir por dentro para provar que ele vai ganhar com a leitura. Porque a gente, você passa um livro para o aluno ler, ele vai lá na internet, pega a sinopse do livro, não sei o quê, e manda bala, né? Coloca lá. Não é não, Samuel? Você está rindo aí que você sabe que seus colegas fazem isso. Eu sei que não faz, não. Mas fazem. Ele não faz, não, viu? É só os coleguinhas. Então, ele lê de verdade. Mas o que acontece? Não é? Exatamente. Sabe o aluno que... Então, acho que o desafio é esse, né? É levar o aluno a ter gosto. O Samuel, por exemplo, achei lindo. Ele postou lá lendo o meu livro. Fez uma story lendo o meu livro, achei tão bonitinho. Sabe onde ele estava, gente? Ele estuda aqui, ó, no Eliseu, né, Samuel? E ele estava lá, sentado na hora do recreio, lá, ele sentado lendo o livro, fez uma story. Eu achei, poxa, que lindo. Então, acho que isso, o nosso desafio é esse. É mostrar para as pessoas, gente, é gostoso. Pega um livro, bota debaixo do braço, anda com ele, tem orgulho disso aqui, olha, está aqui um livro. Se a gente conseguir trazer isso para os nossos alunos, para as nossas crianças, a próxima geração, eu acho que ela vai estar mais embasada, sabe? Ela vai estar mais... Porque essa é isso que a gente vai falar do livro agora, né? O livro cura, gente, sabe? O livro cura. E no meu consultório eu sempre falo, né? Eu falo assim, gente, olha, o psiquiatra, ele passa remédio, medicação. O psicólogo passa livros. Então, eu indico livros para os meus pacientes. E eu chego a ler livros com eles, livro até que eu já li, ou livro que eles indicam para eles. Agora mesmo eu estou lendo a infância, não sei o quê, um paciente está lendo, e ele falou, eu falei, olha, então eu vou ler junto com você. E aí eu leio com ele, a gente lê o livro, trabalha também o livro na terapia. Então, acho que é um desafio que nós temos. Nós, vocês que são professoras aí, né, vamos despertar esses meninos, eles têm que descobrir que é gostoso, que é prazeroso ler, tá? Tiago, distribui aí para mim. Já distribuiu? Então, a gente vai fazer uma dinâmica agora, e para a gente ver, né, quais são as... Peraí que eu me perdi aqui, gente, só um minutinho. O que o hábito de leitura traz, tá, para as pessoas? Vocês têm um cartãozinho, deu para todo mundo? Faltou algum? Todos os números? O Murilo está falando que a pessoa vai ter que... Oh, que coisa boa, hein? Adoro mexer com as pessoas. A gente trabalha com dinâmica de grupo, é uma delícia mexer com todo mundo. Seguinte, cada um de vocês está com um cartãozinho. A gente vai começar pelo número 1, né?
que são o quê? Vou ler a entradinha aqui, e o número 1 vem aqui na frente, pega o microfone e fala o que a leitura proporciona para ele, tá bom? E se quiser, pode, né, ele falar alguma coisinha a respeito? Uma coisinha, tá, gente? Porque o nosso tempo é curto, então, se você falar, já vai ler alguma coisa, fala assim, realmente isso acontece. Ou então fala, não. Pode vir aqui na frente, ler e falar, tá bom? E vocês têm o número, porque ao final da palestra a gente vai sortear um livro dos meus aqui, tá bom? Para quem for sorteado aqui que o menino vai fazer aqui para a gente, tá bom? Então, número 1, pode vir aqui falar, por favor. O que a leitura faz? Relaxa o corpo e a mente. O senhor concorda? Eu concordo. Realmente, as leituras que você faz, né? Você absorve tudo, né? Do livro, né? Como é que é o nome do senhor? Carlos. Muito obrigada, senhor Carlos. Número 2. É bom que acorda. Número 2. Bom com você, hein? Beleza? É prazerosa. E aí, o que você acha disso? Bem, eu tenho uma opinião muito controversa sobre isso. Porque eu acho a leitura uma das atividades mais maçantes que existe. Né? Eu leio muito, eu já cheguei a ler 60 livros por ano, mais ou menos. Só que a maior parte da minha vida de estudos eu dediquei à leitura de livros técnicos, né? De livros, eu gosto muito de filosofia, literatura mais acadêmica, né? Então, eu nunca enxerguei a leitura como uma atividade prazerosa, mas mais por causa disso, porque eu estudei muitos livros acadêmicos, né? Livros de uma densidade muito grande. Mas, isso porque eu segui uma orientação mais autodidata, assim, entre aspas, né? Mais autodidata. Mas agora, que eu comecei a ler mais literatura em si, né, eu vejo na literatura assim mais prazer na literatura fictícia e tal. Né? Eu li, por exemplo, esse ano eu li A Morte de Ivan Ilitch, né, de Tolstói, né, e li também Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu já havia lido na adolescência, mas não lembrava mais nada, né? Então, assim, nesses livros eu sinto prazer, eu tenho mais prazer, né? Mas, assim, apesar de eu não ver na leitura assim muito prazer, eu sempre quis saber, né? E não há sabedoria, não há inteligência assim, na questão iliterados, né? Então, assim, para saber tem que ler. Então, eu sempre li com esse fim, né? Então é isso. O nome dele é Igor. E é interessante também que tem prazer na hora de contar, né? Que leu os livros. Então, olha aí, sempre tem prazer, né? Então, vamos ver o número 3. Se você quiser falar alguma coisa, tá bom. Boa tarde. Previne doenças neurais. Realmente é isso mesmo, né? Eu sou marido da Luna, sou livreiro há mais de 30 anos, já está por aí se tira. E quando, no início da minha jornada com o livro, até se brincava muito, que eu tratava muito com as professoras, era tipo promotor. Aí o pessoal falava, mas rapaz, você sempre mexeu com professora e foi casar com a aluna? Mas realmente, o ato de ler causa um equilíbrio nas pessoas que têm esse hábito, né? Então essas doenças neurais passam longe. Número 4. Boa tarde, gente. Eu sou Samuel e eu tirei a carta Estimula o Raciocínio. A gente faz um projeto lá na nossa escola de ler os livros. Por exemplo, a gente estava lendo A Viuvinha e quando eu estava lendo, assim, você vê as cenas, não vou contar aqui, né, para não dar spoiler, mas, por exemplo, na parte do começo, que você vê o Jorge, que ele era um herdeiro e que aí ele torra tudo dinheiro e tal, você se imagina, assim, nesse mundo de fantasia, e é muito gratificante isso.
Por exemplo, Enquanto a Amazônia Chora, é um livro incrível que eu li, eu tive a oportunidade de ler. E ler é isso. Estimula o raciocínio, expande seu lexo, né, seu dicionário. E é isso, leitura é muito bom. Parabéns, Samuel, obrigada. Número 5. Tem alguém? De cá. Eu peguei o número 5, amplia o vocabulário. Eu sou Maristela, eu acho que eu peguei o mais fácil, né, gente? Porque não tem como discordar que a leitura amplia o vocabulário, amplia as ideias, os conceitos. E aí, quanto mais eclético se for, tanto livros técnicos quanto romances e etc., você vai ampliando de acordo com a época, inclusive, né, do que foi escrito. Então, sem dúvida, acho que foi o mais fácil. Boa sorte para os próximos. Não é seu. Número 7. Acho que vocês não vão concordar com o meu, não. Proporciona conhecimento. Os livros são essa materialização do conhecimento, a possibilidade que a gente tem de colocar num código linguístico, digamos assim, né, para que esse conhecimento possa passar por gerações e gerações e gerações. E é o universo, né? Quando a gente conhece as coisas pela leitura, abre, né, umas portas assim maravilhosas. Muito obrigada. Número 8. Eu sou Ellen. Bem, desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico. Eu acho que não tem como discordar dessas questões, mas eu acho que toda leitura, além do livro, a leitura da arte, da imagem, a leitura da vida, né? Ela desenvolve, eu acho que a leitura é um pouco a atenção para com alguma coisa, né? Então, o livro te foca em determinada questão que ele está tratando. Então, quando você está ali, focada naquilo, você vive um outro mundo paralelo ao seu. Um mundo que foi criado por aquele autor e que te transporta. Né? Você sai do seu, entra no outro, mas você não sai do seu sozinha, você sai do seu levando tudo que você tudo que você tem. Né? Então, desenvolve a criatividade, porque a gente vai aliando aquilo que a gente traz de bagagem com aquilo que a gente encontra naquela bagagem, desenvolve a imaginação, a comunicação, o senso crítico, sem dúvida. Mas me desculpem me alongar um pouquinho mais, porque eu queria falar um pouquinho sobre algo que o Murilo, uma instigação que o Murilo provocou aqui, sobre a escrita e sobre a possibilidade de atingir, né, do acesso ao que você está dizendo. Qual a responsabilidade do autor em que as pessoas acessem aquilo, como desenvolver essa capacidade, né, do público acessar aquilo que você quer transmitir. E hoje eu estava assistindo o Zeca Camargo pouco antes, e ele falando da escrita como uma forma de prender a atenção. Ele diz, eu só consigo me satisfazer com algo que eu escrevi quando eu acho que eu consegui prender o leitor a tal ponto que ele vai me seguir assim. Ele vai me seguir, ele não vai conseguir deixar os meus passos, que eu caminho sozinho. Eu vou prendê-lo de tal forma, como a Sherazade nas 1001 Noites. Então, ele diz que a inspiração dele é essa, ele precisa ser um contador de história que consiga prender a atenção,
Então, acho que a nossa responsabilidade quando escrevemos é, se a gente quer ser lido, se a gente quer que aquilo faça algum efeito e que a gente entre de alguma forma na vida de outras pessoas com aquilo que a gente está colocando, eu acho que a gente tem que conseguir achar quais são os pontos, como é que a minha narrativa vai ficar agradável a ponto da gente não conseguir abandonar. Gente, quantos livros a gente já leu que a gente perdia a noite de sono, porque não conseguia deixar. Como é que eu vou fechar esse livro? Eu não consigo. Né? Eu tenho que dormir, mas como? Eu não consigo deixar. Eu acho que talvez isso seja a responsabilidade da gente quando escreve. Porque se a gente escreve sem despertar esse prazer, a gente não vai conseguir desenvolver a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico do outro, como a gente talvez almeje, né, com aquilo que a gente está fazendo. Desculpem a demora, gente. Eu acho muito interessante isso aí, e realmente, né, é uma coisa muito pertinente. Agora, eu acho que o autor, ele tem que ter um pouco de cuidado aí. Porque o autor, às vezes, né, se ele colocar aquilo como objetivo primordial dele, ele desiste, às vezes, de escrever, né? Porque nós temos autores aí consagrados, né, que conseguiram fazer sucesso depois de 100 anos, ou depois que morreram, né? Como diz o Igor, está falando, tem autor que faz sucesso depois que morreu. Então, tem gente que faz sucesso com 60, 70, 50, sei lá. Então, se o autor... Eu estou olhando isso, Ellen, do ponto de vista, não do leitor, que a gente tem que chegar, mas do autor. E porque a gente está falando aqui de adoecimento, né? Então, a minha preocupação é a cabeça do autor em relação a isso. Porque, às vezes, a pessoa não vai... Igual a gente falou, né, li à noite também, já passei por isso. Mas, às vezes, isso não acontece com todos os livros que eu escrever, ou qual eu escrever. Porque é muito peculiar de cada leitor, né? Então, o autor, eu acho isso muito interessante. Agora, o autor, eu acho que é ele que tem que ter este cuidado, né? Que o livro dele não vai chegar para todas as pessoas que ele gostaria, que a gente gostaria que chegasse, né? Mas muito obrigada aí. O número 9. Meu nome é Valéria, é uma caipirinha daqui de Paracatu, viu? Uma roceirinha, fazedora de bolo de domingo, viu? E que eu tenho observado, e o pessoal escrevendo livros, eu acho lindo, maravilhoso, gosto muito de ler, e caiu para mim aqui, desenvolve habilidades para escrever. Aí eu lembro da minha avó, que era uma professorinha de uma escola aqui de Paracatu, lá do Pouso Alegre, e minha madrinha também. Ela chamava Maria da Paixão Pimentel de Castro. Ela, aos 84 anos, ela escreveu uma carta contando o sofrimento de um tio nosso, que era deputado federal pelo estado da Guanabara, preso e torturado pelo regime militar, porque ele escrevia muito. Ele era jornalista, era advogado, era tudo, não usava arma, não usava um canivete, foi preso pelo regime militar. E meu marido, militar. Eu morava dentro do setor militar, em Brasília. Ela chegou lá, em Brasília, eu sou testemunha disso, e fomos até a Câmara dos Deputados para ela entregar para o presidente lá do Senado uma carta pedindo para ele não ser mais torturado. E essa carta para ser entregue para todos os jornalistas do mundo, para que eles pudessem ajudar a tirar o nosso tio da prisão, que estava sendo acabado, torturado pelo regime militar. E meu marido militar, eu morando dentro do setor militar. Então, essa caipirinha está contando isso aqui para vocês com muita emoção. Ela lia, ela morreu aos 80 e tantos anos lendo, e nossas tias todas sempre leram. Luna, né, Luna? Eu lia na casa da Valéria. Na nossa casa. E lá tem uma biblioteca que eu guardo muitos livros lá que foram excluídos pelo regime, porque muitos foram enterrados nas nossas fazendas, na fazenda que o papai tinha, era enterrado, né, tinha que enterrar o livro, porque senão o livro
a pessoa da casa o DOPS chegava, pegava aquela pessoa e levava para Brasília e sumia com a pessoa. Então, você não tinha o direito de ler, você não tinha o direito à leitura. Eu lembro da Miriam Leitão falando lá que ela, dentro da prisão, ela relia, através da memória da cabecinha dela, aqueles livros que ela tinha lido no passado. E eu aprendi a calar. Mas é como diz a Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu. Nós temos que falar. Eu entrei numa faculdade em Brasília, católica, para fazer letras. Eu tenho letras inacabadas, eu não acabei letras. Eu sou uma pessoa que... A única coisa que eu terminei na minha vida foi o curso de geografia. Assim mesmo, eu não sei muito o mapa do mundo, não. Mas eu sei indicar o caminho da liberdade do ser humano. Sabe, da união das pessoas, do respeito ao ser humano. É isso, sabe, através da leitura. Gente, que coisa maravilhosa, hein? Que momento glorioso. Quem não veio, perdeu, né? O Sérgio estava aqui falando, Luna, você não anunciou, não divulgou. Eu falei, quem está aqui vai ser privilegiado. Gente, olha que maravilha, que coisa boa, muito bom. Acabou o tempo? Número 10. Boa tarde. Eu sou Carol, neste momento professora orgulhosa do Samuel. Realmente é difícil, né, falar depois de palavras tão... nossa, fiquei ali embevecida de ouvir. O meu número a minha característica, né, melhora a cognição, então concordo, melhora a capacidade de concentração, de memória, da criatividade, mas eu acho que nada é mais bonito do que dizer que a leitura liberta. Né? Número 11. Bom, meu nome é Luciene, o meu propicia melhor entendimento de questões do cotidiano. Acho que fechou tudo, né? A gente só entende, só aprende quando a gente lê. E eu, às vezes, assisto jornal, tudo, mas eu tenho que ir lá e checar a notícia. Eu preciso ler para entender. E eu acho que é assim que a gente entende o mundo. Muito obrigada. Agora você vai ler os outros? Número 11. Desculpa, número 12. Meu nome é Tiago. Ajuda a lidar com medo e insegurança, pois permite interpretação e conhecimento. Número 11, número 12, tem? 13. Vem cá, Valquíria. O meu traz maior interpretação do mundo. É bem claro, né? Quem lê tem o mundo à sua... Quem lê tem um mundo à sua frente, né? A leitura abre portas, né? Faz com que a gente possa viajar sem sair do lugar, né? E a interpretação da gente, às vezes, ela é até errônea, né? Quando você lê, você vai ter outra oportunidade de entender aquele fato de outra forma, né? Não fica preso, né? Ninguém vai te levar assim, igual se estivesse tocando a boiada, né? Quem lê amplia a visão. Muito bom, Valquíria, muito obrigada. A Valquíria e eu fomos colegas de infância, viu, gente? Crescemos brincando aí nos quintais. Eu vou ler os que sobraram, que são 4. Reduz a ansiedade, permite a construção de identidade própria, fortalece a atuação idealista. E esse último aqui é um dado da Universidade de Sussex, na Inglaterra, que diz que 6 minutos de leitura diária já ajudam a aliviar o estresse e as tensões. Bom, depois de
qualidades e tantas funções terapêuticas da escrita, eu queria acrescentar mais uma, e dizer que eu, fisicamente, esse sujeito bem apessoado que está aqui, eu só existo por conta da escrita. E eu tenho documento para comprovar. Eu vou ler o documento aqui que eu trouxe para comprovar que eu só existo fisicamente por conta de algo que foi escrito. Matias da Costa é o nome da fazenda. 12 de março de 1933. Muito dedicado. Espera, eu vou tirar o óculos que a vista está cansada. Muito dedicado tio e amigo. Respeitosas saudações. Tenho o imenso prazer que esta respectiva cartinha vá te encontrar em paz. Caro tio, em vista do grande desejo que existe em minha pessoa, e também igual na vossa digna filha Conceição, venho, então, muito respeitosamente, pedir-vos a mão desta em casamento. Conquanto espero que o bom tio me ache com competência para tão honroso cargo, esperando ser satisfeito, aguardo as vossas ordens e espero uma boa resposta de teu obediente sobrinho Lourival. Conceição e Lourival eram meus avós paternos. Matias da Costa é a fazenda Canto, que eu sempre recorro em todas as minhas agruras, meus apertos, porque eu acho que toda árvore busca energia na sua raiz. Então, a escrita também foi capaz de formar uma família forte, unida, poderosa, que gerou vários profissionais, grandes profissionais, e que nasceu disso aqui, de algo que foi escrito em 1933. E a resposta do tio foi positiva. Eles eram primos primeiros, e se casaram e tiveram 7 filhos, e vários descendentes de uma história fantástica que a gente segue construindo até hoje. Bom, para concluir aqui, né, o nosso tempo já está se esgotando, já esgotou, né? Então, para concluir, eu quero dizer que, enfim, a leitura, a escrita, né, esse processo todo, ele traz isso tudo que a gente falou aqui, né? Essa cura, e até faz casamento, né? Então, assim, muito bom, gente. Eu quero agradecer a presença de todos. Foi muito gostoso. Acho que cada um de vocês que veio aqui trouxe, sabe, algo novo. Novo, sabe aquele novo que quando a gente vê de novo, fala assim, eu não tinha visto. É verdade? Foi isso que aconteceu aqui. Bom demais. Muito obrigada a todos. Espero que nós tenhamos outros encontros, né, Dani? Foi muito gostoso, uma tarde, assim, apesar do calor, deu uma refrescada. Mas eu quero agradecer a presença de todos.